Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul. Hoje é segunda-feira, 26 de agosto, aniversário de 38 anos do SBT em Porto Alegre. Veja agora os destaques da edição de hoje. Violência em Alvorada, tiroteio deixa adolescente morto e 5 feridos no meio de uma rua. Criminosos estavam num carro quando dispararam contra o grupo. Foi na noite de ontem. Flagrante de assalto violento em Canguçu, no sul do estado. A polícia procura os criminosos que roubaram e agrediram os proprietários de um mercado. Exclusivo depois da denúncia do SBT sobre agressões a crianças numa creche em Porto Alegre. Outras famílias procuraram o Conselho Tutelar para registrar novos casos. Hoje, você vai conferir mais depoimentos. Encharqueadas a volta às aulas depois do ataque de um ex-aluno a estudantes do Colégio Assis Chateaubriand. Os jovens foram agredidos a golpes de machadinha. Expo Inter 2019 começa com público recorde. 140 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. E você? Passou por lá? Foi passear por lá? Então mande uma mensagem na nossa página do Facebook, facebook.com/SBTRS Oficial. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Onze horas e 36 minutos, 21 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. E a gente começa o SBT Rio Grande de hoje e a semana também com uma história muito bacana. Já pensou perder R$700? É muito ruim, né? Pois você vai conhecer agora, vai ver o encontro do rapaz que achou R$700 na rua. O encontro com uma jovem, a que perdeu o dinheiro. Um gesto simples, mas que merece ser destacado. Acompanhe. A Fran encontrou o Darshan na mesma calçada onde o destino dos dois se cruzou no início do mês. Ela agradeceu a honestidade do estudante. Obrigada. Esse ato foi uma luz. Fui botar a mão no bolso da minha calça e eu não achei dinheiro. Fiquei desesperada. Fiz todo o caminho de volta. Pensei, quem achou que aquele dinheiro ou vai fazer a festa aquele dia ou vai usar a coisa que precisa. Nunca mais aquele dinheiro eu vou ver de volta. É bom saber que encontraram ela e que ela pôde recuperar o dinheiro de volta. Então, é como se fosse um dever cumprido. A história foi assim. No início do mês, a Fran caminhava com o namorado nesta calçada, quando deixou cair quase R$700. Seguiu o caminho sem se dar conta. Em seguida, Darshan encontrou o dinheiro e, junto com a mãe, entregou a quantia na delegacia. Eu estava pensando quanto tempo será que ainda ia demorar para ela encontrar, mas estou feliz que ela encontrou. As imagens foram divulgadas e o tio da Fran assistiu à nossa reportagem e imediatamente avisou a sobrinha. A Fran foi até a polícia, que comparou as imagens. Ela, inclusive, levou as roupas que estava usando no dia e respondeu algumas perguntas do delegado para provar que era a pessoa certa, como o valor perdido, já que a quantia exata não havia sido divulgada. R$677 que seriam usados para pagar o aluguel. E esse dinheiro que tu perdeu fez muita falta? Fez, porque era bastante, né? Hoje em dia com essa crise... Teve que pedir emprestado daí para pagar o aluguel? Isso, Dinheiro recuperado e dever cumprido. Agora é ficar em alerta para que a cena não se repita. Vou ficar sempre com a mão no bolso agora. Eu vou guardar bem, ficar sempre de olho, olhando pelo chão também. Tem que se cuidar, mas que bom que encontrou esse dinheiro e um baita exemplo desse rapaz aí. Bom, você vai ver daqui a pouco a previsão do tempo. Já está comigo a Estael Cias, ao vivo aqui no estúdio, todos os detalhes. Mas antes, fique com esse recado da Sorri Fácil. Olá, eu sou o Dr. Alexander Jardini e vim falar com você que sonha com um sorriso perfeito. Você já conhece o aparelho dentário que não necessita usar aqueles ferrinhos prateados? Eu tenho uma novidade para te falar. Chegaram os alinhadores invisíveis. Os alinhadores são placas bem fininhas que se encaixam nos dentes e você pode remover com facilidade para comer. E o melhor, o tratamento pode ser até 40% mais rápido do que qualquer outro tipo de aparelho. Isso mesmo, você fica com seus dentes alinhados e não precisa se preocupar com aqueles brackets que incomodam tanto. Na Sorri Fácil, nós contamos com a mais alta tecnologia da área, com diagnóstico digital,
com raio-x e scanner bucal. Não perca! Tenha um sorriso mais bonito em muito menos tempo com os alinhadores invisíveis. Agende já a sua avaliação na Sorri Fácil. Ligue 0800 631 30 ou acesse www.sorrifacil.com.br. Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. O SBT Rio Grande volta em instantes. Fica aí, ó, rapidinho. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11h45, faltando 15 para o meio-dia. E daqui a pouco a gente vai mostrar o flagrante de um assalto violento em Canguçu, no sul do estado. Olhem as imagens. A polícia procura os criminosos que roubaram e agrediram os proprietários de um mercado. A polícia disse que eles agiram com muita violência. Não se sabe ainda onde eles estão, mas agiram com muita violência. Vejam só como que ele foi para cima de uma da proprietária. Olha só, ele ficou em cima dela, agredindo, batendo nessa mulher. Ela tentou se levantar e mais uma vez fez ameaças com revólver. Quer dizer, uma dupla muito violenta. E a polícia procura e quer detalhes. Quem puder ajudar, já observe pelas imagens. Está aí o momento também que eles estão usando, usa um boné, o outro tenta se disfarçar. Repito, aconteceu em Canguçu, no sul do estado, uma região de certa forma tranquila, né? Já foi-se o tempo que tinha lugar tranquilo no estado. Infelizmente não tem mais lugar nenhum tranquilo. Em seguida a gente dá mais detalhes. E exclusivo, um outro assunto muito importante. Depois da denúncia do SBT sobre as agressões a crianças em uma creche aqui em Porto Alegre, outras famílias procuraram o Conselho Tutelar para registrar casos. Hoje a gente vai conferir novos trechos de depoimentos. Em seguida a gente mostra os detalhes de uma história que a gente ainda tem muitas dúvidas de como que esse processo ele foi acontecendo, até porque se tinha, e isso não é fazer nenhum julgamento, nenhuma condenação, né? Nenhuma pré-condenação, não. Mas se havia denúncias de agressões, por que essa escola se manteve aberta? Porque não foi determinado o fechamento. Ali a gente vê o Jair Krischke, do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, né? A indignação pela maneira como as coisas foram acontecendo nessa escola, com depoimentos de familiares, com crianças que ficaram com sequelas. Na semana passada, já mostramos algumas denúncias assustadoras. De hoje, de crianças que estão com sequelas, que têm dificuldade de comer, devido a tudo que enfrentavam lá dentro, segundo as denúncias. Daqui a pouco a gente dá outros detalhes em seguida, em outra reportagem do Marcelo Chemai. Agora 11h47, 21 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Chegou a hora da gente conversar com a meteorologista Estael Cias. Afinal de contas, hoje é segunda-feira, é dia de falarmos do nosso clima, Estael. Bom dia, Estael Cias, tudo bem? Muito bom dia, André, tudo jóia. Estael, olha só, tem uma frente fria se deslocando, ou seja, vindo lá do sul, aqui para a região, né, central e norte do estado. Temos isso significa imagens, o quê? inclusive, temos imagens aqui, imagem de satélite mostrando aqui toda essa nebulosidade aqui. Isso aqui não é chuva, são nuvens monitoradas pela imagem de satélite. A gente observa realmente as áreas de maior intensidade, de nuvens mais carregadas, de maior desenvolvimento vertical e com maior potencial de chuva, concentradas entre a Campanha, a Fronteira Oeste, parte ali das Missões. Já tivemos volume de precipitação hoje em torno de 25, 30 milímetros aqui na Fronteira Oeste, era onde se esperava a chuva mais forte. Mas o interessante é que quando essa instabilidade começar a avançar por outras áreas do estado, vai perder força. Então não dá para criar muita expectativa, por exemplo, em áreas da Serra, do Planalto, do norte do estado, em termos de volume de precipitação, porque a chuva realmente ela chega muito mais fraca a essas regiões. Tem reforço às nuvens, o tempo fica mais fechado hoje à noite na metade norte do estado. Mas sem chuva. Em termos de volume de precipitação, de forma isolada, até pode ser que aconteça alguma chuva forte, mas em geral não deve ser nada muito importante. E olha que o mês de agosto até agora está com chuva muito abaixo da média no Rio Grande do Sul. Durante todo o mês, desde o dia 1º até hoje, 26, muitas áreas aqui do norte do estado não tiveram nem sequer 20 milímetros. Isso é pouca coisa, né? Pouquíssima coisa. Em compensação, a temperatura também, ela se mostrou historicamente mais baixa que o normal, né, Esther? Mais baixa do que o normal, tanto a mínima quanto a máxima. Ou seja, as manhãs foram mais frias do que o normal até agora, tanto que já tivemos 12 dias com marcas negativas neste mês de agosto. Julho, que foi o mês mais frio, foram 14 dias com marcas negativas, então estamos chegando muito perto das marcas de julho. E isso mostra
predomínio de massas de ar seco, massas de ar frio, que trouxeram esses períodos prolongados aí de tempo seco e temperatura mais baixa. O que teremos nessa semana já é um quadro completamente diferente, e isso se deve ao comportamento do vento. Nós temos um mapa aqui também para mostrar o comportamento do vento. Aqui essas setas mostram para onde o vento está soprando, então é de norte para sul, trazendo justamente o ar quente dessas regiões mais tropicais em direção ao norte da Argentina, ao Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, Paraguai também. E essa trajetória do vento que traz justamente esse ar mais seco e quente pode também trazer a fumaça das queimadas que ontem já tinha sido detectadas no norte da Argentina, justamente pela trajetória do vento. O mesmo vento que traz a umidade para a chuva lá da Amazônia também pode acabar trazendo a fumaça das queimadas e o ar quente, que vai garantir uma semana praticamente toda aí com temperatura mínima e máxima bem mais altas do que o normal. Hoje mesmo nós tivemos temperatura negativa lá em São José dos Ausentes, isso não acontece mais ao longo dessa semana, e devemos ter pelo menos até boa parte da sexta-feira o domínio dessa massa de ar quente, de massa de ar seco, então dias bonitos com sol, que pode ter nevoeiros nas manhãs e madrugadas, e se preparem para quarta e quinta-feira, as tardes mais quentes desta semana. É mesmo? Com 31, 32 graus aqui na região metropolitana, no Vale dos Sinos, região da Fronteira Oeste, região das Missões, com 32, 33 graus. Quem está se preparando para a Expo Inter? Porque a gente sempre diz, a Expo Inter tem frio, tem calor, tem chuva, tem... se tivesse até neve, teria neve, como aqui não tem neve. Aconteceu já de precipitação invernal, já teve um episódio alguns anos atrás. Então, de neve? 2006, se não me engano, 2005, 2006. Vejam só. Mas essa semana, pelo visto, não vai ter chuva. Não, com certeza não. Pelo menos até a sexta-feira, a previsão é de que a feira tenha aí a colaboração do tempo, dias bonitos, com sol, com calor, mas devemos ter no final da semana a chuva retornando. Aqui a previsão é um mapa de previsão de chuva dos próximos 10 dias. Até a sexta-feira, esse mapa aqui, na verdade, ele começa a acumular chuva a partir de sexta-feira até o início da semana que vem. Então, sexta-feira chove no sul do estado, sábado a chuva se espalha, então os últimos dias da feira da Expo Inter terão chuva, pode ter temporal justamente porque essa chuva vem após um período quente, e o domingo, já 1º de setembro, com chuva volumosa no Rio Grande do Sul, então setembro já começa com chuva, revertendo esse quadro, e chuva que deve afetar também Santa Catarina, que está precisando. Está precisando de muita chuva, Santa Catarina. Agora, é interessante isso, né? A gente falava da Expo Inter, eu achei que ia ter sol em toda essa Expo Inter, mas a Estael acabou de dizer que no final de semana não. Por falar nisso, Estael, quero te convidar para acompanhar comigo. Sabe que 140 mil pessoas visitaram o Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, isso só agora no final de semana, números recordes. O Domingo de Sol e a final do Freio de Ouro levaram um público espetacular, como eu disse, recorde, até a Expo Inter. Só ontem, domingo, foram 93 mil pessoas. Acompanhe. Os animais são os grandes astros da Expo Inter e estrelas recebem tratamento VIP. O objetivo é estar entre os melhores da raça. Essa nossa raça, por exemplo, não pode ser lavada, mas tem que ter a altura de lã até 3 centímetros. Então, de 45 a 60 dias antes, a gente tem que esquilar. Você faz uma esquila com todo cuidado, né? Alguns utilizam máquinas profissionais, outros com tesouras de esquila martelo, que a gente chama, e os animais chegam preparados, então, para apresentar o seu melhor potencial de produção, vamos dizer assim, o melhor potencial genético. Cuidado e amor que começam cedo. Tu tá aqui cuidando aqui desse bezerro? Tô. Quando é que ele nasceu? Ele nasceu em outubro. Quando? Em outubro. Qual é a idade dele? 2 anos. Ele tem 2 anos. Eu já vou indo. Onde é que tu vai? Eu vou em algum lugar. E na vitrine da carne gaúcha é possível aprender mais sobre os cortes e sobre o preparo. Dicas valiosas para um prato cheio de sabor. A carne é ideal, né? Com a maneira de fazer. Muito bom. Sempre tem um segredinho. Sempre tem um segredinho. O pavilhão dos pequenos animais é sem dúvida o mais concorrido entre os visitantes. É até difícil caminhar por aqui. E este setor é o preferido da criançada, dos coelhos. Peludinhos e fofinhos, eles encantam todas as idades. A Júlia ficou enlouquecida. Eu tenho um coelho lá em casa, só que ele não é de verdade. Tu queria ter um de verdade? Queria. O primeiro fim de semana de Expo Inter foi de muitas filas e casa cheia. A gente veio de Gravataí dar uma passeada. O que tu gostou hoje de ver aqui na Expo Inter? As ovelhas, os bichos. Bom,
Bom, e esse número recorde de público na Expo Inter, é claro que provocou congestionamento. Imaginem só. A Polícia Rodoviária Federal acredita que a quantidade de público combinada com a lentidão no acesso, né, pelas cancelas fez com que as rodovias ali próximas do Parque Assis Brasil ficassem assim como a gente vê aí nas imagens, lotadas. O pessoal ficou há muito tempo na fila para conseguir acesso até o Parque de Exposições. Com isso, a lentidão também se refletiu nas estradas. Essa é a BR-448. Vejam só como ficou. E aí a BR-116. Trânsito que ficou parado por longos minutos. E a Polícia Rodoviária Federal reforça que a melhor maneira de visitar a Expo Inter é pegar o trem Zurb. Então fica aí a dica para os próximos dias. A gente sabe que durante a semana muita gente comparece até a feira. No final de semana que vem a gente deve ter um pouco de chuva, mas o melhor, mesmo durante a semana ainda, é pegar o trem, porque se desce bem ali na estação e é muito mais fácil, muito mais prático. Agora, eu ouvi a administração do parque, o próprio secretário de Agricultura aqui do estado. Esse movimento surpreendeu a todos e, por isso, então, já para as próximas edições, eles vão pensar numa alternativa, porque é uma feira que cada vez mais ganha visitantes. Lembrando que é a maior feira a céu aberto da América Latina, então vem muita gente de fora também. E a expectativa é que o setor reaja de maneira positivamente, né? E por isso, então, a gente mostra aí essas imagens dessa movimentação toda. Agora, algo precisa ser feito para que o pessoal não fique parado dentro do carro esperando para conseguir visitar a feira. E você visitou a Expo Inter? Visitou? Gostou? Então manda mensagem para a gente através do Facebook, na página do SBT-RS Oficial. É bem simples, manda aí para a gente, manda uma foto. Seja bastante criativo. Então, a gente está esperando a sua participação na nossa interatividade e durante toda a semana da Expo Inter a gente vai ficar mostrando aqui a participação de todos vocês. Combinado? Então, a gente aguarda aí uma foto, alguma mensagem, se você ficou dentro do carro, o que fez para passar o tempo, manda para a gente que a gente quer saber. Agora, 11 horas e 56 minutos, 21 graus é a temperatura. Quero que você preste atenção nesta super dica de economia. Olha, eu soube que a Carway tem ofertas que são verdadeiros presentes para quem deseja comprar um Hyundai Creta. Então eu quero pedir para o Rodrigo contar para a gente, Rodrigo, que oferta é essa, hein? Olá, André. São várias as ofertas, como essa, HB20 completo, modelo 2019 com 5 anos de garantia, com parcelas mensais a partir de R$ 699. Para isso, a gente conta com a visita de você, telespectador, na Avenida Ipiranga 5570 em Porto Alegre, Canoas e Novo Hamburgo. André, conto com a tua visita também, ok? Tá certo, eu vou lá mesmo. Eu me espero com um cafezinho, Rodrigo. E tem que aproveitar, viu? Olha, eu confesso que fiquei bem tentado a trocar de carro depois de saber dessa oferta aí. Muito obrigado pro Rodrigo pela dica. Pode me aguardar que eu vou aí tomar um café contigo. Mais tarde, depois da TV, vou dar uma passadinha ali na Carway e conferir de perto, ver todas essas promoções e todos os outros modelos que tem por lá. Um abraço, obrigado, Rodrigo. Agora meio-dia e, aliás, 11h57, faltando 3 minutos para o meio-dia. O domingo foi de manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro, do ministro Sérgio Moro e da Operação Lava Jato. Isso aconteceu aqui em Porto Alegre. Roda aí a imagem. A organização do evento estima que 10 mil pessoas participaram deste evento na Avenida Goethe. Isso aconteceu na tarde de ontem. O grupo pediu o veto aquele projeto de lei que trata do abuso de autoridade e ainda pediu o impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, o ministro Dias Toffoli. No sábado, o protesto foi contra o presidente e em defesa da Amazônia. Um grupo de manifestantes se reuniu no Parque da Redenção, criticando o aumento das queimadas no país. E no encerramento do Festival de Cinema lá em Gramado, que aconteceu na noite de sábado, artistas e produtores protestaram contra o corte de verbas do governo federal para a cultura e também contra a censura no cinema. E olha só, pessoas que assistiam à manifestação, o que fizeram? Não se contentaram. Acho que a liberdade é de todos nós em fazer manifestação. E para assistir também, não está gostando de sair de perto. Agora, o que fizeram? Atiraram pedra de gelo e vaiaram as pessoas. Quer dizer, atirar, olha ali, ó, uma pedra de gelo voando. Quer dizer, no Festival de Cinema de Gramado? Não, isso não, tá demais. Pode participar, pode manifestar,
mas sem agressão, pelo amor de Deus. Você vai ver daqui a pouco. Falar em agressão, a escola Assis Chateaubriand, aqui em Charqueadas, retomou hoje as atividades. As aulas estavam suspensas desde a semana passada, depois que um estudante de 17 anos atacou alunos com uma machadinha. Em seguida, a gente mostra a reportagem. Esta imagem são das câmeras internas, o momento em que aquele professor, percebendo a movimentação deste rapaz, foi em cima dele e conseguiu retirar essa machadinha da mão dele. Foi quando ele fugiu. O garoto, de 17 anos, alega bullying, né? Ou seja, que ele vinha sofrendo retaliações no período que ele estudava. Mas uma informação que chegou agora há pouco, Matheus, é isso, Matheus Gílio? O Matheus Gílio está me passando aqui pelo ponto. A informação que chegou agora há pouquinho é que o delegado que está investigando o caso, ele tem dúvidas com relação a essa questão de bullying. Né? É isso que mais o delegado falou? O delegado falou também que não existe um jovem responsável por agredi-lo. Quer dizer, o delegado começou a investigação e o menino esse disse que eu cometi isso porque eu sofria bullying. E agora foram ver e não é a história, parece que não é bem assim. Então daqui a pouco a gente vai dar mais detalhes e informação que nos chegou agora. Agora são meio-dia em ponto, tá na hora do almoço, pois o SBT Rio Grande fazendo companhia para você enquanto você almoça, com muita informação, inclusive chegando informação agora direto da redação. Flagrante de assalto violento em Canguçu. As informações com ele, Glauco Paza. Olá, Glauco, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Pois é, imagens revoltantes, que a gente viu alguma coisa já aqui no programa, né? 3 criminosos armados invadiram o mercado de Canguçu e renderam o casal proprietário. Na imagem, a gente vê a dona do local sendo rendida e, em seguida, jogada no chão. Enquanto isso, os criminosos procuram por todo o estabelecimento objetos para roubar. Um verdadeiro pente fino. Eles também renderam o dono do mercado, que não aparece no vídeo. Ele foi agredido com várias coronhadas e precisou levar pontos e enfaixar a cabeça. Depois de tanta violência, André, os bandidos levaram R$60. Não é 600, não, é R$60 e um celular das vítimas. O assalto aconteceu na manhã de sábado. A polícia procura pelos criminosos. Realmente é uma crueldade, né? Além de ser um fato violento, uma crueldade como foram tratados esses proprietários aí. E o que chama atenção numa região, Canguçu, até pouco tempo atrás, uma região tranquila, região no sul do estado, próximo lá de Pelotas, movimento sempre tranquilo na cidade, e aí os criminosos, que provavelmente não são da cidade, vêm de fora e fazem isso que eles fizeram. Quer dizer, trabalhar que é bom, nada. Outra informação, 2 pessoas morreram num acidente de trânsito, foi nesse fim de semana, lá mesmo, em Canguçu. Os 2 acidentes aconteceram, na verdade, no mesmo trecho da BR-392. Pois é, a cidade aí está em voga, né, André? Muitos assuntos agora relacionados à violência no trânsito. O mais recente acidente foi na tarde deste domingo, envolveu 2 carros e um caminhão. O acidente aconteceu no quilômetro 115 da BR-392. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor que morreu tinha 26 anos e havia causado uma saída de pista 5 minutos antes, ao fazer uma ultrapassagem indevida. Quando retornou para a pista, bateu de frente em um outro carro, depois uma carreta. Ainda segundo a polícia, ele não tinha carteira de habilitação. Olha a imprudência. Os outros envolvidos não se feriram. E na noite de sábado, André, um homem de 63 anos morreu após bater em um caminhão. O acidente foi no quilômetro 113 da BR-392, portanto a mesma rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária, a colisão aconteceu quando o automóvel saiu do acostamento e acessou a pista. A passageira do carro foi levada em estado grave para o hospital. O motorista do caminhão não se feriu. Portanto, dá para presumir aí, e é uma conclusão fácil de tirar, né, que é um trecho bastante perigoso. Muita atenção na BR-392, próximo a Canguçu, André. Muito bem. Outra informação que nos chega, uma criança de 5 anos morreu num acidente de trânsito na cidade de Sertão. Isso fica no noroeste do estado, na RS 135. Olha a batida, mas o que aconteceu com esse carro? Não, esse acidente que a gente viu aí é o acidente, é a informação seguinte, não é o da criança, né? Tu tens aí a informação da criança, agora sim a imagem que chega aí da criança de 5 anos que morreu nesse acidente de carro. Pois é, dá os detalhes aí pra gente. Olha, esse acidente foi o seguinte, o veículo saiu da pista, capotou e bateu em uma árvore.
Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a menina estava usando equipamento de segurança, que é um assento específico para a idade. Mas com o impacto ela foi arremessada para fora do veículo e morreu no local. Estavam no carro ela e o pai, que sofreu ferimentos leves. Eles saíram de Santo Ângelo em direção a Getúlio Vargas. O acidente foi na tarde de sábado. O que, em princípio, não deve acontecer. Se a criança está bem amarrada, né, com um cinto ali de ela acordo... Ela fica fixa, né? Ela no fica banco. fixa. É estranho ter acontecido isso, mas serve, né, ao menos serve aí de alerta para as pessoas que circulam com crianças. Agora sim, a gente vai ver um acidente, um flagrante de um acidente em Passo Fundo, no norte do estado. Olha só a imagem. O carro vem num cruzamento, não vence a curva e ele vai direto, né? Vai direto. É impressionante essa imagem nesse cruzamento. Em seguida a gente traz mais detalhes. A porta abriu, sai fumaça e ali o motorista, né, conseguiu escapar correndo e a mulher pelo outro lado também. Parece que não se machucaram, mas em seguida a gente dá detalhes. Agora é hora da gente falar sobre a escola lá de Charqueadas, Assis Chateaubriand. Vai ser daqui a pouco eu vou falar, porque a gente está preparando algumas informações a respeito das novidades que estão chegando, a respeito deste caso, daquele menino que diz que atacou os ex-colegas porque sofria bullying. O delegado está dizendo que não é bem assim a história, mas daqui a pouco a gente dá mais detalhes. Um tiroteio deixou um adolescente morto e 5 pessoas feridas em Alvorada. De acordo com a polícia, os criminosos estavam num carro quando dispararam contra um grupo que confraternizava na rua. Agora sim a gente vai acompanhar a reportagem. Uma rua cheia de estabelecimentos comerciais e de medo. Mais segurança, né? Mais policiamento nas ruas, principalmente à noite. A gente vê ou não vê, faz de conta que não vê nada. Em frente a este bar, um menor de 17 anos, com antecedentes criminais, foi morto a tiros na noite deste domingo. Um veículo sedã de cor branca, com 4 indivíduos armados, que desembarcaram desse automóvel e passaram a efetuar disparos, né, de arma de fogo contra um grupo de pessoas que se encontravam na frente desse estabelecimento. As fotos mostram que era muita gente na rua. Outras 5 pessoas ficaram feridas, inclusive vítimas que não tinham relação com o rapaz morto. Este é um bairro considerado muito pobre e populoso, o que exige uma atenção especial da Brigada Militar. O final de semana deu uma noção dos índices de violência por aqui. A pouco mais de 1 quilômetro de distância, no sábado, um homem sem antecedentes foi morto a tiros dentro da própria casa. Após a sua execução, foi ateado fogo, né, na sua casa, onde teve a sua esposa da vítima, juntamente com uma criança, né, tiveram queimaduras em partes do corpo. Existe a possibilidade de que ambos os crimes tenham relação com o tráfico de drogas. Aliás, 70% dos crimes, segundo a polícia, têm algum tipo de relação com o tráfico de drogas. Casos como a gente vê esse, quanto jovem perdendo a vida. Lembra do que aconteceu semanas atrás, aqui na região sul do estado, na região do litoral, daquela boate? A mesma coisa. Era um grupo que estaria, pela informação que chegou ontem, agora no final de semana, a intenção dos criminosos, quando entraram atirando naquela boate na beira da estrada, ali na RST 101, próximo a Mostardas, era uma vingança. Só que os que foram atingidos eram inocentes. Então, os crimes envolvendo tráfico de drogas representam pelo menos 70%. Ou seja, isso é um número extremamente grande e por mais que a polícia vá atrás, consiga fazer prisões, o pessoal de dentro da cadeia fica dando ordem para o lado de fora. Certamente esse tipo de crime, não duvide que tenha havido uma ordem de dentro da prisão. Agora 12h08, 21 graus é a temperatura nesse momento. O Glauco Pazza da redação, chamado do Glauco, 51 presos ainda estão na área do Instituto Psiquiátrico Forense aqui em Porto Alegre. A SUSEP começou a transferir parte desses detentos na última sexta-feira. Os detalhes com ele, Glauco Pazza. Olha, André, 11 presos foram removidos na última sexta-feira. Eles foram encaminhados para o novo presídio construído no terreno da Cadeia Pública de Porto Alegre. Os 51 presos que ainda estão na área do Instituto Psiquiátrico Forense, o IPF, devem ser transferidos conforme disponibilidade de vagas na região metropolitana. A SUSEP afirma que tem 25 mil vagas em 112 casas prisionais no estado. No entanto,
a população carcerária soma 42 mil apenados, ou seja, o problema está ainda muito longe de ser resolvido. Não sou especialista em matemática, mas é fácil de deduzir essa conta aí. Não fecha de jeito maneira, né? Não fecha. E agora esses presos são aqueles que ainda ficam esperando lá de fora. Aí fica o carro da Brigada Militar, a viatura da Brigada Militar parada, policial tudo parado. Enquanto isso, o cidadão na rua, precisando de proteção, também não tem. Vamos a um outro assunto. A quadra da Rua Guilherme Lam, em frente à Delegacia de Pronto Atendimento de Taquara, está interditada. Por quê, hein, Glauco? Olha, por causa dos presos que estão sendo custodiados em viaturas. Exatamente, André. E onde não tem isso? É difícil, né? Bom, no xadrez da delegacia estão 6 presos na rua. São mais 6 e um menor apreendido que estão no local. Policiais se revezam na custódia. 2 viaturas da Brigada Militar servem como cela. Uma delas de Três Coroas e outra de Rolante. Nesta caminhonete, inclusive, estão presos dessa madrugada que foram localizados armados em uma propriedade rural e pertencem a uma facção criminosa. Olha só o perigo. Segundo a Polícia Civil de Taquara, esse é o maior número de presos que se acumulam na Delegacia de Pronto Atendimento. Ainda não há prazo para que eles sejam removidos. Você ouviu bem, né? Presos ligados a facções, André. Olha o perigo. E não é a exclusividade lá de Taquara, né? A gente tem em vários locais. Verdade. O problema é por todo o estado. Aliás, o Rio Grande do Sul é um dos estados com maior problema de penitenciárias do Brasil. Se lá em outros estados é ruim, aqui a situação é pior ainda. Não é esse governo, não é o anterior. Isso é um problema que vem de anos e, infelizmente, é muito difícil de se resolver. Mas um dia a gente chega lá. Obrigado, Glauco. Olha só, um policial militar foi atropelado durante uma blitz que aconteceu em Santa Maria, na região central do estado. E o motorista foi preso. Conta aí, vamos mostrar a reportagem. O atropelamento ocorreu durante uma operação da Balada Segura, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Foi por volta das 10h30 da noite de ontem. O motorista não obedeceu à abordagem dos agentes. Ao fugir da barreira, o motorista acabou atropelando o policial militar de 34 anos. O PM se segurou no capô do veículo e foi arrastado por cerca de 200 metros. O motorista só parou porque bateu em um carro que estava estacionado. No carro do homem, de 26 anos, a polícia encontrou várias garrafas de cerveja. Ele não tinha antecedentes criminais. O condutor estava embriagado, né? Resistiu à prisão e foi autuado em flagrante delito por tentativa de homicídio qualificado, né? Contra policial militar e também por desobediência e embriaguez ao volante. O soldado ainda efetuou disparos no motor na tentativa de parar o veículo. O PM, que trabalha na Brigada Militar há 10 anos, teve escoriações nos braços e pernas e um ferimento mais grave no tornozelo. Ele está no pronto-socorro do Hospital de Caridade e deve passar por cirurgia. Certamente ele não morreu em razão da própria conduta dele, que foi muito diligente, ele soube se proteger. O motorista do carro foi encaminhado à penitenciária estadual de Santa Maria. Esse é um caso que tem que pegar, no mínimo, pegar a carteira de um cidadão como esse e desaparecer com ela. Não dirige nunca mais. Nunca mais. Tira. Não tem condições. Uma pessoa que faz isso não tem condições de dirigir. No mínimo que tem que fazer é tirar essa carteira e não devolver nunca mais. Infelizmente, a legislação ainda permite a devolução, né? Ainda permite. Mas esta seria uma... Olha, as pessoas iam pensar 2 vezes antes de fazer a bobagem, a irresponsabilidade que esse motorista aí fez, se é que dá para chamar de motorista. Chamado da redação, de novo, Glauco Paza, hoje com muita informação que chega nesse momento, direto da redação, contando que lá em Passo Fundo, no norte do estado, flagrante de um acidente. O que aconteceu? Aquele acidente. Que batida. O rapaz esqueceu que ali era uma curva, né, Glauco? Não venceu, né? Parece que não venceu. Uma imagem impressionante. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Fagundes dos Reis com a Rua General Canabarro, no centro da cidade, viu? O motorista perdeu o controle do veículo e bateu contra uma proteção de aço que tem na calçada. O carro ficou com a frente destruída. O motorista foi levado para o hospital pelo SAMU. Ainda não se sabe as causas do acidente que aconteceu na madrugada de sexta-feira. E sorte que, por ser madrugada, não tinha ninguém na calçada, né? E nem na faixa de segurança, que teria pego exatamente em cima. Mas ele saiu do carro, tu viu que ele sai, ele levou um susto, todo mundo saiu correndo. Pelo visto não se machucaram e ainda bem que não se machucaram. Saíram correndo, olha, lá vem ele. Passa por cima da faixa de segurança e dá-lhe aquela batida. Eles saem de dentro do carro correndo. Agora aparece aí, ó, ali à esquerda, um foi para trás,
Ali é o primeiro que fugiu. Calmamente, né? Parece que tinha ido fazer compras, aí saiu. Aí o motorista sai correndo pela faixa de segurança e a moça pela calçada. Cada um foi para um lado. O que estavam fazendo a gente não tem ideia, nem o que aconteceu, mas estamos aqui analisando o que aparece. Aí o rapaz, esqueci de pegar alguma coisa lá dentro do carro. O que seria, Glauco Paz? Pois é, e a fumaça eu tenho certeza que causou um pânico também maior naquele momento, né? Sim, porque saíram rapidinho. Agora, incrível que não se machucaram. Não se machucaram, tanto é que saíram correndo. Não se sabe, não se tem essa informação. Só vê que ele não foi adiante e me parece que ali a rua nem vai adiante, Glauco. Ali, se a gente dá para parar a imagem aí, para aí a imagem. Eu acho que essa rua ela não tem sequência. Tu pode ou dobrar para a direita ou para a esquerda. Eu acho que é porque a calçada ali me parece que dá sequência. Ou seja, ele não poderia ir reto. Ele não poderia ir reto, ele teria que dobrar. E aí ele dobra à esquerda, não vence a curva e vai direto. Aí, agora deixa a sequência. E pela imagem, André, não dá para ver uma freada muito forte não, né? Olha, praticamente nenhuma. Mas olha aqui, vamos parar aí um pouquinho. Para aí a imagem, A gente mais um pouquinho adiante, deixa rolar um pouquinho. Deixa rolar a imagem mais um pouco, porque ali onde está aquele rapaz, já tem a pintura na faixa que é para dobrar, já para auxiliar, porque de fato ali precisa dobrar à esquerda. Estão vendo? Tá ali a marcação. E o rapaz, quando se deu conta, disse, se eu for reto eu vou bater na casa, certo? E aí ele pegou e dobrou à esquerda e bateu ali. Agora, o que fez ele voltar no carro, a gente não tem ideia. Ponto de interrogação. Fica aí a dúvida. E o incêndio destruiu 5 casas em Passo Fundo, foi na tarde deste domingo. As informações com ele, Glauco Paz. Olha, outras 2 moradias foram atingidas, mas apenas parcialmente. Segundo o morador da casa onde teria começado o incêndio, ele havia saído para lavar roupas com a esposa e quando voltou teve tempo de salvar apenas os documentos. Ele acredita que o fogo tenha começado no teto, na parte elétrica. As 5 casas ficaram muito próximas, ficavam uma da outra. Por isso as chamas consumiram tudo muito rápido. 3 caminhões dos bombeiros trabalharam no combate às chamas. Apesar do cenário devastador, aí a boa notícia. Ninguém ficou ferido, mas realmente um prejuízo material muito grande. As pessoas já têm ali, a gente vê que todos moram muito juntos, né? Tem uma vida difícil, a gente vê que é uma vila, né? Um bairro um pouco mais pobre, as pessoas com dificuldade e ainda o pouco que tem, o incêndio vai e destrói tudo. Fica o alerta para esses fios aí que deve ter provocado um curto-circuito, deve ter provocado sempre chamar muito atenção, né, André? A questão da instalação elétrica. Aquecedores. Às vezes precária, né? Tá bom. Aquecedores, né, Glauco? Nessa época aí que de manhã faz muito frio e aí de tarde faz mais calor. Às vezes a pessoa sai de casa e deixa ligado um aquecedor, não se dá conta. Por isso que é importante, gente. Vai sair de casa que a pessoa tenha anotado assim numa listinha o que deve olhar. Tem que desligar o aquecedor do banheiro, tem que olhar o fogão a lenha. Eu não posso falar porque eu tenho toque. É? Eu olho no mínimo 3 vezes. Mas é tu melhor não tem uma listinha? Eu levo a lista. Faz o checklist antes de sair de casa? Exatamente. Vejo, revejo e trivejo. Eu tenho assim, pegar a carteira de habilitação, pegar a chave do carro. Tem uma listinha. Olhar a chaleira elétrica, tem tudo ali para não esquecer. Mas enfim, é o que a gente faz para não correr riscos assim. Tá certo? Obrigado, Glauco Paza. 12h17 agora. O que era bom contra a queda de cabelo ficou melhor ainda. Conheça o novo Imecap Hair Max. O novo Imecap Hair Max possui fórmula inovadora e é muito mais potente, diferente de tudo que você já viu contra a queda de cabelo. Veja esse recado. Esse é o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva com 2 aminoácidos e vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Viu só? O novo Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva, possui colágeno hidrolisado e 2 aminoácidos que agem na produção da queratina que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. O novo Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos a parar de cair e voltar a crescer com muito mais força e em pouco tempo. Você encontra o novo Imecap Hair Max em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Exija o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo.
Muito bem, agora são 12h19. Eu quero a sua atenção, assunto exclusivo, assunto nosso, aqui do SBT. Eu quero que você preste atenção, porque a história, quando a gente começa a acompanhar, ela é revoltante. Eu quero chamar a atenção para essa escola, chamada Escola dos Horrores, porque essa é a definição de um pai, depois de ouvir do próprio filho o que acontecia numa creche aqui em Porto Alegre. Imagine o coração de um pai numa hora dessas. Parou para pensar? Na semana passada, o SBT Rio Grande mostrou as denúncias dentro desta escola. Depois das reportagens exibidas aqui, o que aconteceu? Começou a aparecer mais gente. Outras famílias procuraram o conselho tutelar para registrar novos casos. E agora, a gente vai acompanhar, vai conferir mais trechos de depoimentos assustadores sobre as sessões de tortura sofridas pelas crianças de 3 a 5 anos aqui num colégio, numa escola que deveria proteger as crianças aqui no bairro Menino Deus. Marcelo Chemali, conta para o Rio Grande. Imagens de uma rotina comum em qualquer escola. Mas um detalhe chama a atenção. O sistema de vídeo monitoramento só foi instalado depois de uma série de denúncias de maus tratos contra crianças. O que as câmeras não teriam flagrado estão nos relatos das vítimas e das cuidadoras. Criança comendo vômito. Ela mordia as crianças. Quem mordia as crianças? A Bia mordia as crianças. E ela dizendo que quem mordia daí eram as outras crianças. Ex-funcionárias da escola contaram como algumas crianças eram escolhidas como alvo de uma prática perversa. Desde tapa na cara das crianças eu vi. E um choro desesperado, né? Crianças, bebês principalmente, no colo dela, deitados para comer. Não eram sentados, eram deitados. Ali ela enfiava a comida na boca e para a criança poder engolir, ela fechava o nariz. Testemunhas que não suportaram a pressão psicológica e pediram para ir embora. Eu me sinto muito culpada por não ter visto, não ter percebido isso antes, por ter deixado ficar por tanto tempo. Também, isso como mãe e pelas outras crianças também. Este vídeo mostra uma das crianças que foi submetida à análise de peritos. O laudo oficial indicou que a menina sofreu maus tratos. Por que você não gosta de tia Bia? Ela bate? Bate quem? Meus colegas. E tia, ela... Aí eu não aguentava, mas eu não queria mudar de escola. Isso ultrapassa a maus tratos, isso ultrapassa bastante. Isto vai para o campo da tortura. A sua formação está sendo absolutamente arrasada. No centro da investigação da Polícia Civil e do Ministério Público estão as donas da escola particular de classe média alta. Mãe e filha foram indiciadas pela prática de maus tratos, com pelo menos 5 vítimas. Come, porque a tua mãe tá pagando por isso e tu tem o mínimo para fazer é comer. Eu escutei isso. Eu fiquei em estado de choque. Tem que ser denunciado isso para que seja coibido, para que seja reprimido. Na semana passada, o SBT mostrou que as investigadas escaparam de uma possível denúncia da promotoria do Juizado Especial Criminal. Elas aceitaram uma espécie de acordo. Seriam obrigadas a cumprir 300 horas de trabalho comunitário. Mas um caso mais recente aumentou a chamada transação penal para 400 horas. Após a exibição das reportagens, outras famílias procuraram o Conselho Tutelar para registrar os casos. Nós vamos sim procurar o Ministério Público para orientação, para tirar o máximo de informações sobre qual é o ponto que está esse processo, não? O que tem de evidência mais palpável para que a gente possa sim, né, manter essa suspensão, então, até que se desenrole
essa situação, né? É uma situação bastante grave, das mais graves que apareceu aqui para nós, né? Olha, é excelente reportagem do colega Marcelo Chemali, que se dedicou desde a primeira denúncia. É incrível o trabalho que ele fez de acompanhamento, de correr atrás de informações, ouvir pais, o mais importante de tudo, ouvir depoimentos, e ele vem acompanhando e o SBT vem mostrando esse assunto aí com exclusividade. Agora, é um caso que, a primeira coisa, vamos dar uma olhadinha nas imagens. Eu acho que a imagem, a primeira coisa, ela fala por tudo. Olha ali, este gesto de uma professora já inviabiliza qualquer escolinha de funcionar, de se manter aberta, só por aquilo ali. Ou no mínimo afastar uma pessoa que faz isso. Olha, isso não tem explicação, isso não tem justificativa, não tem. E os outros relatos que a gente vai acompanhando e vai se assustando por isso que se chama escola de horrores. Agora, vai compreender uma coisa, num caso como este, algumas pessoas dizem assim, mas isso foi uma ex-funcionária que se incomodou e foi fazer uma denúncia, pois investiga a funcionária, investiga e ela vai se responsabilizar se ela não estiver falando com a verdade, a justiça é para isso. Agora, a escola se manteve aberta e está ainda. Ela só vai fechar na próxima sexta-feira, sabe por quê? Porque as proprietárias, vão fechar rapidamente, fizeram ali o acordo com a justiça. E esse acordo é uma coisa que a gente não compreende. Porque é o tipo de caso que normalmente a gente imagina que seja feita uma investigação maior. Mas aí o Ministério Público achou que não era assim, que não tinha muita prova, que era ex-funcionário ou algo parecido. Se respeita a decisão. Mesma coisa, Conselho Estadual de Educação, que estão começando a ver que a coisa ela é muito mais séria e muito mais grave. Aí, antes do processo seguir adiante, deram uma opção, né, que tem um termo jurídico, assim, é o tipo de coisa, assim, vamos fazer um negócio. Tu paga uma pena de tantas horas, foram 400 horas, e aí vocês não precisam responder e tá tudo resolvido. E assim aconteceu. E a escola poderia continuar aberta, funcionando, só vai fechar porque as proprietárias decidiram fechar. Então, assim, não é eu que estou inventando, não é o Marcelo Chemali, não é ninguém. Os depoimentos mostram isso, as imagens mostram isso. E a gente vai seguir nessa história, neste caso, que é um caso assustador, um caso preocupante, e nós vamos continuar acompanhando. Mais uma vez eu digo, não estamos inventando historinha. As imagens mostram, os depoimentos mostram. Marcelo Chemali ligou semana passada, teve contato com uma pessoa que conversou com um pai. E quando o pai soube dessa reportagem, começou a chorar, porque ele disse, agora sim eu entendo por que o meu filho não consegue comer na hora das refeições. Tá? Então a gente vai continuar em cima dessa história, sim. 12h27 agora, chamado da redação, um acidente. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem, Glauco. Olha a imagem impressionante de um acidente que aconteceu aqui no estado, meu Deus do céu. Que coisa, né? Um brinquedo num parque de diversões. Olha a gravidade, o que aconteceu nesse parque de diversões, Nova Roma do Sul, Glauco. Exatamente, André. As imagens, olha, impactantes realmente. Frequentadores que estavam no chão gravaram as duas pessoas no brinquedo, chamado pêndulo, que é uma espécie de balanço. Em um determinado momento, o assento se solta e os dois ocupantes caem. Esse acidente aconteceu no início da tarde de sábado, em um parque de Nova Roma do Sul. A polícia aguarda uma perícia no equipamento para saber a causa do acidente. As duas pessoas foram socorridas, uma delas já teve alta, mas a outra segue internada no Hospital São Carlos, em Farroupilha, com fratura nas pernas. Olha a gravidade. O parque é particular e, segundo a polícia, é a primeira vez que ocorre um acidente no local. Portanto, uma das vítimas ainda internada. Agora, Glauco, vamos dar uma olhadinha, vamos botar devagar essa imagem, vamos botar devagar. Eles não chegaram ali a encostar no chão. Observa, a imagem vem descendo. Segura aí. Segura mais um pouquinho, vamos ver se a gente consegue. Mais um pouquinho, eles não chegam a encostar ali no chão. Me parece que eles batem de frente. A imagem ela não chega a mostrar, mas eles não chegam a tocar no chão, né, Glauco?
Me parece que eles batem naquela madeira que aparece mais adiante ou bateram em outro lugar, por isso que um teve ferimento nas pernas. Porque se tivessem batido direto no chão, não estariam aqui para contar o que aconteceu. Pois é, você imagina a altura que é isso aí, o peso corporal multiplica, né? Nossa. Para saber o impacto exatamente que dá contra o chão, né? Eu acho, e essas informações, como nós recebemos agora, a gente está junto com o nosso telespectador analisando o que aconteceu e tentando interpretar. Mas pelo que se observa, e eu acho que até sorte, não encostaram no chão, mas em queda livre foram bater em algo na frente. E por isso que um deles teve os ferimentos nas pernas, né? E isso explica porque um já foi liberado, né? E somente essa pessoa, no caso, que está internada com as 2 fraturas, né? E o susto, imagina o susto para quem está ali também, até a pessoa que está filmando, né? Nossa. Se surpreende, logicamente. E serve de alerta. Mais uma vez eu digo, tem coisa que acontece, não é à toa que a gente mostra. É no mínimo para que seja um alerta, porque tem muito parque em muita cidade por aí, não estou dizendo que está errado não, mas a prefeitura, ou seja, quem for o órgão, tem que ir lá e tem que fiscalizar. Às vezes as crianças insistem para os pais, vamos no parquinho, mas e esse parquinho, ele está seguro? Ele foi fiscalizado? Está dentro das regras de segurança? A gente não sabe, né? E depois não adianta ficar reclamando do que aconteceu, né? Então aí esse caso mostra isso. Porque arrebentou, mas por que arrebentou? Isso é um tipo de brinquedo que é feito para não acontecer acidente. Não adianta reclamar com a negligência, né? Exatamente, o risco ele é zero, o risco ele tem que ser zero. E aí essa quase que tragédia que acontece em Nova Roma do Sul. Muito bem, esse é o Glauco Paza. Muito obrigado, Glauco. 12h30. Deixa eu chamar a Débora de Oliveira, que está numa semana de muita... Ela está tremendo, Não, né? é porque esse final de semana eu estava num parque de diversões, me diverti muito, é o que alguns colegas aqui da TV também estavam, a gente se divertiu muito. Mas não me convidaram, né? Pois é, André, tu chama a Bruna Ossa, né? Porque foi ela que me convidou e eu aceitei o convite dela, já viu? foi registrado aqui em público a minha reclamação, tá bom. Próxima vez a gente vai te levar junto. Obrigado. Mas eu sou meio medrosa, assim, né? Até porque eu sou velha, né? Eu tenho várias coisas, assim, fico tonta, fico enjoada, tenho labirintite. Mas eu só ia passear no parque tomar chimarrão, viu? Os brinquedos onde eu vou, né? Tem que cuidar. Mas igual, eu sempre chego e pergunto para as pessoas, para os assessoristas que trabalham, né, nos equipamentos e tal, e o que me chamou a atenção no parque onde eu estava, que as assessoristas eram super queridas, super simpáticas e eram atentas a todos os detalhes. Alguém aqui tem problema cardíaco, alguém aqui tem dores nas costas, tudo alguém isso aqui... tem que ser São levado em cuidados conta, né? básicos para que a gente possa participar de uma aventura ou outra, né? Mas principalmente, você falou tudo, a responsabilidade de quem tem o parque, de quem convive com humanos, né? Hoje a gente tem que comemorar que são apenas fraturas. Poderia ter sido algo muito pior pelo desespero de ver essa imagem, o pêndulo ali, ó, virando assustador. uma corda no ar, né? Bom, a Débora está nervosa porque a semana exige... Tô nervosa, já tô com dor de barriga e tudo, André. Semana decisiva da Libertadores e ontem o Inter ficou em alerta com o adversário de quarta-feira, Débora. Todos nós ficamos, né, André? O Colorado foi a campo com time reserva contra o Goiás pelo Brasileiro, focado, né, na decisão de quarta contra o Flamengo no Beira-Rio. Saiu na frente com o gol do Guilherme Parede, mas viu o Goiás reagir e buscar a virada com o Mikael e também o Rafael Vaz. Mesmo com um homem a menos, o Inter levou esse 2-1 lá. Mas Débora, que alerta é esse? Como adversário, o que tem a ver? É que o Flamengo, gente, não preservou titulares para o jogo de ontem contra o Ceará lá no Castelão, lá em Fortaleza. Levou todo mundo, fez 3-0 bonito, com direito a alguns golaços, como esse que a gente acabou de ver. Um deles, uma bicicleta perfeita do Arrascaeta, que é o grande nome do time, né? O técnico Jorge Jesus chegou a dizer que não entende como os clubes brasileiros não valorizam o campeonato nacional, que essa deveria ser a prioridade. E sabe o resultado, além do 3-0? O Flamengo é o novo líder do Brasileirão. Sábado, o Grêmio também preservou titulares e voltou a vencer na competição. O Luan e o Tassiano fizeram os gols da vitória tricolor contra o Atlético do Paraná, 2-1 em casa. Foco total no Palmeiras do Danilo. A gente segue esperando a música Chora Não, Coleguinha, para depois de amanhã. Amanhã tem compromisso decisivo na Libertadores. A delegação embarca daqui a pouquinho, 13h, com toda a nossa energia positiva para São Paulo, tentando a classificação. E o gol que o Luan marcou no jogo
Fez o chefe ficar em alerta porque ele passou o chefe, gente. Eu vou contar isso no campinho daqui a pouquinho. Tá, mas beijo. Tchau, né? Ela fica nervosa e vai, esquece de tudo. Olha só, vamos mudar de assunto bastante sério que aconteceu na semana passada aqui em Charqueadas. A escola Assis Chateaubriand, da cidade de Charqueadas, retomou as atividades hoje de manhã. E as aulas, elas estavam suspensas desde semana passada, quarta-feira, depois que um estudante de 17 anos atacou alunos com uma machadinha. Os detalhes da reportagem agora. Música, dança e sorrisos. Foi assim a volta às aulas no Instituto de Educação Assis Chateaubriand, em Charqueadas. Cenas bem diferentes do que se viu por aqui na última quarta-feira. Com uma garrafa com gasolina, um molotov, e quando ele acendeu, botou a machada aqui na barriga, acendeu, tocou dentro da sala e tirou a machada e começou a atacar os outros. O professor de Educação Física, que já era querido pelos alunos, virou herói. Foi ele quem conteve o adolescente responsável pelo ataque. Quando nós, professores, vemos eles fazendo uma atitude assim, de educação, de ajuda com o colega, e nós visualizamos isso, nós vemos realmente que eles são os verdadeiros heróis. O reencontro foi de compartilhamento e de oração, mas também um momento para dar voz aos alunos. E eles receberam uma missão: colocar no papel o que querem para esse recomeço. Mais amor e menos violência, vai passar, é preciso ser forte, e um recado que talvez simbolize o que é necessário para que uma situação como aquela não se repita. Não tem problema pedir ajuda. O pessoal tenta muito, às vezes, fazer certas coisas para não sofrer o bullying, não querem esticar o assunto ou ficam para si mesmo, e aí daqui a pouco ninguém sabe o que os outros estão passando e acaba acontecendo coisas assim, né? A Polícia Civil não identificou nenhum aluno ou ex-aluno que tenha feito bullying contra o adolescente que atacou a escola. Mesmo assim, a direção quer trabalhar na conscientização sobre o assunto. A mãe de Nicole é psicóloga e faz parte de um grupo de voluntários que oferece suporte a estudantes e responsáveis desde quarta-feira. Nosso trabalho do grupo de psicólogos vai ser semear, a questão de trabalhar mais as emoções, de se falar mais sobre as emoções e com base no respeito a que a gente quer e distribuir isso ao outro. Durante todo o dia, uma viatura da brigada vai permanecer em frente à escola, mas a diretora anseia por uma proteção mais duradoura. Já vínhamos fazendo esse pedido de um guarda na frente da escola, um guarda residente. Uma coisa é certa: a comunidade vai fazer de tudo para que esta escola se torne um exemplo de paz e não de violência. De fato, o bullying tem que se discutir dentro da escola. Agora, a informação que chegou hoje de manhã do delegado, que está investigando a respeito de que talvez não tenha bullying, não foi identificado um aluno que tenha feito bullying, pode ser que mude o rumo da investigação. 12h36, o SBT Rio Grande dessa segunda-feira está terminando. Muito obrigado pela audiência e pela companhia. Tá aí, Débora de Oliveira. Segue que é contigo.